paz, amados. Mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. O tema de hoje vem com a pergunta: por que devo ser grato? Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. A gratidão é uma das virtudes mais marcantes da vida cristã. Ela não depende das circunstâncias, mas do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele tem feito pelas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que o coração glorifica a Deus, fortalece a fé. O coração grato, ele faz com que a presença de Deus seja constante na nossa vida. Com a fé que transforma a maneira como enfrentamos as dificuldades, da maneira como enfrentamos as provações dessa vida. O importante é nos lembrarmos aquilo que o apóstolo Paulo nos falou em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, quando ele diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe que o texto não diz para agradecer por tudo, mas em tudo. Isso significa que mesmo em meio às lutas, em meio às enfermidades, às dificuldades, às perdas, o cristão continua reconhecendo que Deus permanece soberano, que Deus permanece no controle e que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Devemos ser gratos, em primeiro lugar, porque Deus nos concedeu o maior de todos os presentes, a salvação das nossas almas, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. O ser humano, por causa do pecado, ele estava separado de Deus, incapacitado de reaver o seu primeiro estágio, de voltar a ter a comunhão com Deus. Só que dentro desse conceito, Deus não deixou o homem na sua incapacidade. Ele providenciou meios para que o homem voltasse a ter a comunhão com Ele. E é interessante notarmos é que essa volta não foram pelos méritos do homem, mas pelos de Deus. No seu infinito amor, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, pagando assim o preço da nossa redenção. Essa graça imerecida, favor imerecido, deve produzir em nós um sentimento de gratidão profundo. Porque não somos nós mesmos os causadores da nossa salvação. Ou seja, não somos salvos por nossas obras, não somos salvos pelas nossas qualidades, mas pela graça mediante a fé. Em segundo lugar, devemos ser gratos, cultivar a gratidão, porque ela revela um coração que reconhece a providência divina. O que quer dizer isso? Muitas vezes concentramos nossa atenção naquilo que nos falta e esquecemos de sermos gratos pelas inúmeras bênçãos que Deus nos concede e que nós já recebemos. Veja, a vida, a família, o trabalho, o alimento, a saúde, a igreja da qual você faz parte, a palavra de Deus, a esperança da volta de Cristo
em levar a sua igreja para viver com ele eternamente. Então, essas são realidades e são também presentes de Deus para nós e que muitas vezes precisamos agradecer. Tiago afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, conforme está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17. Nada do que possuímos existe independentemente da bondade de Deus. Nada. Outro motivo para sermos gratos é que a gratidão, ela fortalece a nossa comunhão com o Senhor. Quando recordamos as bênçãos do passado, quando recordamos que a nossa fé é renovada diariamente, que enfrentamos os problemas da vida, mas temos uma saída porque temos um Deus que confiamos e que temos a esperança de que Ele nos ajudará no momento certo. O povo de Israel frequentemente era chamado a se lembrar das maravilhas realizadas por Deus durante o período do Êxodo, justamente para que jamais esquecesse da sua fidelidade. A memória da graça, ela alimenta o nosso ser, alimenta a esperança para um futuro melhor. A gratidão, ela também combate o pecado da murmuração. Você sabia disso? Então, preste atenção que isso é muito sério. A murmuração, ela revela uma insatisfação, ela revela uma incredulidade e muitas vezes uma rebeldia contra Deus. Foi justamente esse pecado que marcou a caminhada de Israel no deserto. Embora Deus suprisse suas necessidades diariamente, embora o povo tivesse a alegria de ter que andar durante o dia debaixo de uma sombra e durante a noite ser iluminado pela torre de fogo que Deus colocava no meio do arraial, apesar de terem sido alvo das bênçãos e do livramento de Deus, o povo insistia em reclamar. Insistia em reclamar. Então, em contraste com essa questão, o cristão é chamado a desenvolver um espírito de estar sempre contente na presença do Senhor, aprendendo como Paulo fez, como Paulo aprendeu a viver tanto na abundância quanto na escassez, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabendo que Cristo é suficiente em todas as circunstâncias. Quando Paulo disse tudo posso naquele que me fortalece, ele está demonstrando essa gratidão a Deus. Porque sendo grato a Deus, Deus lhe dá força suficiente para enfrentar qualquer dificuldade. Além disso, um coração grato, meus queridos, ele influencia positivamente as pessoas ao seu redor. Um coração grato, ele produz paz, produz alegria, humildade, produz testemunho. E dentro desse contexto, pessoas agradecidas, elas reconhecem mais facilmente o valor do outro, o valor das outras pessoas. Eles servem com maior disposição, porque demonstram caráter transformado pelo Evangelho de Cristo. A igreja, ela torna-se mais saudável quando os seus membros aprendem a agradecer a Deus por todas as coisas e reclamar menos. Reclamar de coisas bobas não é sinal de maturidade cristã. Então devemos estar com o nosso coração agradecidos a Deus. Por fim,
Devemos ser gratos, porque um dia estaremos diante do Senhor. Devemos ser gratos porque fazemos parte do número daqueles que são os eleitos de Deus, daqueles que vão adorá-lo eternamente. O céu será um lugar constante de louvor e de gratidão. E dentro desse contexto, se essa será a nossa ocupação por toda a eternidade, de agradecermos a Deus a cada momento da nossa existência, devemos começar desde agora a praticar essa gratidão, a praticar essa gratidão espiritual, né, pelo que Deus tem feito e preparado por nós. E quando a nossa emoção quiser agir fora do contexto da palavra de Deus, nós possamos deter essa emoção, se autocontrolar e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É uma decisão espiritual que nasce da compreensão da graça de Deus. Que cada novo dia seja uma oportunidade de nós sermos gratos a esse Deus. Por que devemos ser gratos? Por tudo isso que nós falamos. E por aquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Pela bondade do Senhor para conosco. Mesmo quando não entendemos seus caminhos. Mesmo quando não podemos compreender a plenitude daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Que sejamos gratos porque Ele vê todo o caminho enquanto nós só vemos até a esquina. Então deixa Deus trabalhar. Seus caminhos são caminhos de confiança. Confiemos no caminho do Senhor. Quem aprende a agradecer descobre muito cedo que a alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus continua agindo. Continua no controle de todas as coisas. Um coração grato glorifica a Deus. Fortalece a fé e anuncia ao mundo que só Jesus Cristo salva. Que essa seja a nossa posição também, amados. Jesus Cristo é suficiente para nos dar paz, alegria, amor. Sejamos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Pelas coisas boas que nós sabemos e pelas coisas que talvez até achemos que não são tão boas, mas no final todas as coisas é para o nosso bem, tá bom? Fica com Deus. Se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma coisa, você aprendeu algo nesse nosso podcast de hoje, fala aqui no que é que você pode ser grato. Em que é que você é grato hoje? Você é grato por alguma coisa? Então conta aqui, conta teu testemunho, fala, porque muitas pessoas, elas leem também os comentários, e quando elas leem, elas se edificam também, tá certo? Deus vai usar até os comentários para tocar o coração de pessoas que Ele está precisando, tá bem? Então fica com Deus, nós nos veremos no nosso próximo vídeo.